Desafio 8 até dia 11. O desafio 8 até dia 11 e tem o 9. Vê se está escrito que os 3 estão abertos lá no site. Dá uma olhada lá, senão tem que avisar o Júlio para consertar. Tá, e aí o 9 tá aberto até dia 18. Eu acho que é, deixa eu ver. A pessoa perguntou. Tá muito ruim teu som. O que será que tá acontecendo? O secador de café baixou, fez cair a internet de novo? Nossa, a energia aqui agora tá um trem. Tá toda hora caindo, a internet caindo, agora começa o pano de café, fica desse jeito. Tá horrível, eu sei. Eu já pus para gravar de novo, né? Oi, César, daqui a pouco nós começa. Eu só vou pegar um café, tá? Dá tempo, né? Não acredito que venha muita gente nessa aula, não. Mas torcendo para quê? Tem que avisar o Júlio que tem que colocar. Júlio, outra coisa urgente.
Nossa, voltei, já tá em cima da hora. Eu acho que tem gente que vai... E essa aula vai ter pouca gente, mas quem vier vai estar no lucro. Eu queria participar da de equação, mas eu acho que não vai dar. Muito tarde? Não, eu tenho outra reunião 8 horas, aí eu acho que não. Se eu entrar no final, aí. Eu Tá. acho que é mais legal Aqui, ó. para você aula de razão. É a das 9h30? É. De equação, eu acho que é mais... Apesar que eu sinto tão bem sempre fazendo companhia em todas as aulas. E eu tava pensando, não é muito, sabe, Paula? Porque eu dava curso de verão, era 8 horas de aula por dia, e o povo ia. É um tempo razoável. Ó, vou te mandar aqui para você ver se tá certo. O quê? Isso, esses são os que estão abertos, tá? Eu vou... Tá, vou postar lá. Eu vou... Eu fiz, Não, pode falar. eu fiz um negocinho de dúvida, depois você vai lá no Instagram ver nos stories. Ah, que legal. Eu tenho hora que eu não dou conta de ver o Instagram, mas eu tô vendo tanta coisa. Hã? Dá para você ir em todas as aulas, César. E eu acho que é legal quem puder participar de todas, tá? Essa que teve antes, César, essa que teve agora, atrás, era muito elementar. Paula, me faz uma crítica. O que você achou da aula que passou? O que eu sei teu primo? Ah, das crianças? É. Não, foi uma aula boa, sim. Deu para entender bastante. Ele não entende muito, porque ele está assim, bem atrasado, sabe? Nessa pandemia, e ele não estudou. Aí agora, vamos ver. Agora eu estou tentando dar aula para ele. Mas essa aula perto da aula de teorema chinês, né? Então. É. Pessoal, eu vou entrar no GeoGebra para mostrar um material de teorema de Pitágoras, tá? Bom, tá meio bugado o meu negócio aqui. Aflição essa demora. Vamos entender o que é o teorema de Pitágoras? Ó, é uma aula bem básica de teorema de Pitágoras. Tá gravando? Tá. É uma aula que quem nunca viu o teorema de Pitágoras vai entender. Preste muita atenção, tá? Atenção, preste muita atenção, certo? Então vamos lá. Um triângulo que tem um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. Não liga para tortura aqui, não. Eu não consigo desenhar muito reto usando a mesa digitalizadora. Então vamos lá. Eu vou desenhar um triângulo com um ângulo reto. Esse triângulo com um ângulo reto, o ângulo reto é representado por uma bolinha. Ângulo reto é um canto, certo? Esse é um triângulo retângulo. Se vocês pensarem, essa figura é muito comum. Uma escada apoiada na parede é um triângulo retângulo. Um avião decolando voo, se você considerar a altura, é um triângulo retângulo. Uma folha dobrada, fazer um corte na folha, é um triângulo retângulo. Uma praça que tem um caminho no meio forma um triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é uma figura muito comum. Então, essa figura que vocês estão vendo aqui, ela é chamada de triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O triângulo retângulo tem sempre dois lados que estão perto do ângulo reto e um lado na frente do ângulo reto. Ó. Esse lado maiorzão aqui, ele é sempre maior, ele está na frente do ângulo reto. Esse lado que está na frente do ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa.
É um nome complicado de guardar, mas é importante, ó. O que é a hipotenusa? É o lado maior oposto ao ângulo reto. Então, esse lado maior chama hipotenusa. E os dois lados menores são chamados de catetos. Esse lado chama cateto e esse lado chama cateto. Então, veja, o lado maior hipotenusa, os dois lados menores cateto. Então, cateto, cateto, hipotenusa. Tá? Eu chamei muita gente tradicional do Podemos para fazer essa aula e os caras não apareceram. E apesar que tem mais gente agora que na outra aula, não apareceram. E essa aula é uma aula importante, porque os caras não estão aprendendo matemática na pandemia. Então tem que tentar vir. Viu, o Cauã e César? Vocês são amigos lá dos outros caras, Dimitri, o Felipe, tem que falar, tem que vir, é básico. Tá? Então o que eu estou explicando aqui, qualquer aluno que consegue entender. Tá? Vou pedir para quem chegou, Paula, põe o teu nome aí no chat. Eu preciso que vocês se identifiquem no chat. Nome completo, cidade, e série e escola, tá? Põe aí, Paula, que eles vão entender. Certo? Então, veja. Então, o Teorema de Pitágoras tem a ver com os triângulos retângulos. O Teorema de Pitágoras só vale se eu tiver um triângulo retângulo, onde eu tenho um lado maior chamado hipotenusa e dois lados menores chamados catetos. Triângulo retângulo ele pode aparecer em outras posições, tá? Então, por exemplo, isso aqui pode ser um triângulo retângulo. Se isso aqui for um triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa. E esses lados aqui são os catetos. Cateto, cateto. E pode ter formatos diferentes. Ó. Qual que é a hipotenusa aqui? Esse. E aqui é cateto, cateto. Tá? O importante, certo? O importante do Teorema de Pitágoras é entender qual a relação entre o cateto e a hipotenusa. Vamos pensar bem. Eu pego e faço um cateto, alguma medida aqui. Isso é um cateto. E eu faço um outro cateto aqui. Certo? Eu faço um outro cateto aqui. Você concorda comigo que o tamanho da hipotenusa ele depende do tamanho dos catetos? Então, existe uma relação entre a medida dos catetos e a medida da hipotenusa. E os gregos, lá na Grécia Antiga, que descobriram isso. Eu vou até apagar para eu poder fazer essa relação que foi descoberta na Grécia Antiga, tá? Foi descoberta na Grécia Antiga, e os antigos egípcios e babilônicos também sabiam, tá? Para quem não sabe o que é Babilônia, quando você tem lá hoje onde é o Iraque, sabe, que tem homem-bomba, guerra, o pessoal do Islã, lá tinha uma civilização que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Essa civilização chamava Mesopotâmia. Meso é no meio. Potamos, rio. Não tem hipopótamo? Potamos, rio. Mesopotâmia no meio do rio. E a capital da Mesopotâmia, não era a capital, a cidade mais importante, era a Babilônia. Os babilônios, há 4.000 anos atrás, já conheciam o Teorema de Pitágoras. Só que não era tão do jeito que a gente sabe hoje. O jeito que a gente sabe hoje foi enunciado na Grécia por esse caboclo aqui, chamado Pitágoras. Pitágoras foi a pessoa que inventou o nome matemática. Quem inventou o nome matemática foi o Pitágoras. Pitágoras criou esse nome, tá? Matemática. Então, o Teorema de Pitágoras fala o seguinte. Ficou lindo o meu triângulo, certo? Se eu desenhar em cima de um cateto um quadrado, o quadrado tem os 4 lados iguais. Eu desenhei um quadrado em cima de um cateto. Eu desenhei outro quadrado em cima de outro cateto, certo? E eu vou desenhar em cima da hipotenusa um outro quadrado. O que o Pitágoras percebeu? Que se eu somar o tamanho, a área desse quadrado com a área desse quadrado, vai ser a área desse quadrado maior. Certo? Então, como que o Teorema de Pitágoras foi enunciado? A soma dos quadrados dos catetos
que é soma? Mais. O que é quadrado? Essa figura aqui. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E os antigos egípcios provaram que isso é verdade. E eu vou fazer isso para vocês de uma forma visual usando o GeoGebra, tá? Eu mostrei o GeoGebra essa semana. Se alguém não conhece, ele é o aplicativo mais importante de matemática atualmente. Ele está abrindo, porque meu computador é uma beleza, e meu computador é um negócio assim, top de linha, sabe? Não é esse aqui, não. É materiais. Meu computador é bom, bombril. Vamos lá, Teorema de Pitágoras. Tem milhares de coisas de Teorema de Pitágoras aqui. Eu quero mostrar uma demonstração do teorema visualmente. Vamos ver se eu acho. É aqui. Esse aqui serve. Os catetos podem ser colocados de qualquer forma, tá? Então, tá vendo? Eu tenho em cima, eu tenho um triângulo retângulo, tá? ABC. Olha a letrinha, o A aqui, o B aqui, o C aqui. E travou. E eu tenho o teorema, eu tenho dois quadrados desenhados sobre esses catetos, eles estão preenchidos por um quebra-cabeça aqui. E eu tenho hipotenusa. Olha o que eu vou fazer. Olha, eu estou arrastando, tá vendo? Eu vou arrastar o quebra-cabeça. Eu cortei de uma forma adequada e eu estou juntando o quebra-cabeça. O que você conclui? Que a soma dos quadrados desses dois catetos é o quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Olha ali. Deixa eu ver se dá para mexer isso aqui. E se eu mudar de tamanho, Otávio? Funciona? Mudando de tamanho? Funciona ali. Eu mudei de tamanho. Deu certinho, não deu? Olha que legal aqui. Então, eu posso mudar do jeito que eu quiser. Olha aqui, ó. Olha ali. Quebra-cabeça. Certinho. Então, vocês conseguem perceber por que a soma dos quadrados... O que significa? A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Soma do quadrado cateto é isso aqui, ó. Esses são os quadrados catetos. Para quem chegou depois, cateto, isso é um triângulo retângulo, tá? Se eu mover o triângulo retângulo, olha, eu estou movendo o triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo, tem vários formatos. Para ser triângulo retângulo, tem que ter um ângulo reto, que é esse ângulo aqui que está o cursor do mouse aqui. Esses têm dois quadrados. Se eu juntar a área desse quadrado com a área desse quadrado, vai dar a área desse quadrado. Como que eu provo? Arrastando. Ali, ó. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? Só que vocês notaram que isso aqui tem que ser prático, né? Então, como é que eu vou fazer de uma forma prática? Desse jeito, não é uma coisa tão prática. Tem até um outro que... Tem um tanto, tá? Tem um tanto. Tem que até... Não adianta ficar abrindo aqui todos, porque tem que ser um que eu conheça. Esse aqui eu vi essa semana, mas tem um outro que é legal, que é quase a mesma coisa. Mas que é mais interessante. Eu acho que é esse. Esse aqui serve. Tá? Olha aqui. Você concorda que esse quadrado é o quadrado da hipotenusa? Considera que tem 4 triângulos. Qualquer um deles é a mesma coisa. Os 4 são iguais, tá? Os 4 triângulos azuis são iguais. Isso aqui é o quadrado da hipotenusa, não é? É o quadrado da hipotenusa. Olha o que eu vou fazer. Deslocar os quadrados de lugar. Todos eles. A área branca é a mesma. Parece o jogo Tangram. A área é a mesma. Mas isso aqui é o quadrado de um cateto. Isso é o quadrado de outro cateto. A soma dos quadrados catetos é igual o quadrado da hipotenusa. E no Tangram dá para falar muita coisa. Acontece que eu não vou falar desse jeito, desenhando quadrado. Eu vou falar colocando uma letra A aqui, uma letra B aqui e uma letra C aqui. E o quadrado, a área aqui é A ao quadrado. A área aqui é B ao quadrado
e aqui é C ao quadrado. Então, essa coisa, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, é A2, que é igual a B2, mais C2. É mais bonito escrever assim, tá? Tem até música que fala que a soma dos quadrados cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos lá. Como é que eu acho o valor de x em cada um desses triângulos? Presta atenção. Deixa eu fazer o mais simples primeiro. Se eu tiver um triângulo retângulo, aqui mede 4, aqui mede 4 e aqui mede 3. Quanto que mede aqui? Se eu quiser fazer de um jeito... Aqui eu quero saber, eu vou chamar de x. Se eu quiser fazer de um jeito pouco inteligente, eu posso. Desenho um quadrado aqui, que tem 4 vezes 4, tem 16 esse quadrado de área. Desenho um quadrado aqui, 3 vezes 3 tem 9 de área. Então, esse quadrado aqui vai ter 16 mais 9, 25. Então, que número vezes ele mesmo é 25? Raiz quadrada de 25 é 5. Só que é pouco prático ficar desenhando quadrado em cima das figuras. Então, o que a gente faz? X ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. O x ao quadrado é igual a 16 mais 9. X ao quadrado é igual a 25. Vocês vão acabar decorando que se os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Tá? Isso aqui é chamado de terna pitagórica. Tá? Vocês decoram e vocês fazem isso de cabeça. Mas vamos fazer isso aqui na prática. Esse vídeo está corrigido, essas questões estão corrigidas em vídeo. Se alguém, depois vão mandar esse... Não sei que jeito que eu disponibilizo isso para vocês. Paula, depois você pensa um jeito de disponibilizar esse material no Instagram e me avisa. A Paula vai arrumar um jeito de disponibilizar o PDF das aulas. Só que o PDF tá mais bonitinho, tá? Ele não tá com espaço, não tem espaço, só os exercícios. A Paula vai me explicar que jeito que faz. Você consegue fazer isso, Paulo? E pôr lá no Instagram um link, eu ponho no Google Drive e você põe os links. Depois a gente vê. Então, beleza. Eu quero achar x em cada caso. Vamos identificar quem que é a hipotenusa aqui. A hipotenusa está com 5, tá com x ou está com 3? Aonde que está a hipotenusa? Aqui é o ângulo reto. Qual que é a hipotenusa aqui? É o 5? É o 5. Então, a soma dos quadrados catetos, x ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 9, é igual ao quadrado da hipotenusa. Certo? Então, x ao quadrado é igual a 25 menos 9, 16. Então, x é 4. É óbvio, porque lembra que eu falei que 3, 4, 5 é pitagórico? Então, quando vocês ficarem expertos, você vai fazer isso de cabeça, tá? Isso aqui vocês vão ver que é útil daqui uns dias. Só um detalhe, essa aula que eu estou dando, ela é um curso em continuidade com um certificado, tá? Essa aula que eu estou dando é um curso. Esse curso vai ser das 6h30 até as 8h, 3 semanas seguidas, quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta, quarta, quinta e sexta, quarta, quinta e sexta. Eu vou ensinar também trigonometria, lei dos senos e lei dos cossenos. Tá? Então, um curso com certificado. São 9 aulas que eu vou dar dessa matéria. Quem quiser aprender equações, álgebra, vai ser das 8 às 9h30. Tá, mas são 3 horas de aula. Vale a pena participar? Vale. A Paula tá desde as 3 da tarde aí comigo. Tá? Então, vale. Quando eu dava aula do Podemos, a minha aula durava 8 horas. Começava às 8 da manhã e até 5 horas da tarde. Então, vale a pena participar. E vocês vão aprender muita matemática se vocês estudarem. Então, por quê? Porque eu estou dando muitas aulas. Hoje ainda vou dar aula de equação e vou dar aula de razão. Eu vou fazer isso quarta, quinta e sexta. Segunda e terça é folga. Apesar que essa semana dei aula segunda e terça, né? E a aula muito boa ontem. Bom, e aqui? Qual que é a hipotenusa? Que é 10, né? Então, a soma dos quadrados catetos, x2 mais 6 ao quadrado, é igual a 10 ao quadrado. Então, x2 mais 36 é 100. Aqui eu não pus, né? Deixa eu pular esses quadrados aqui. Não, vou pôr. Vou pôr aqui também. x2 mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. A maioria das pessoas que estão na aula é gente muito boa.
tá? Esse horário que a Paula tá colocando aí é a mesma coisa semana que vem. É amanhã. Amanhã, 6h30, Teorema de Pitágoras, 20 horas, equação do primeiro grau, 21, razão. Só que é a continuidade. Então, x2 mais 36 é 100, então x2 é 64. Que número ao quadrado é 64? 8. Certo? Ah, Otávio, mas eu percebi uma coisa. 6 é o dobro de 3. 8 é o dobro de 4. E 10 é o dobro de 5. É igualzinho esse, só que é o dobro. Verdade. Isso funciona. Ana, o mês inteiro é o mesmo link, tá? Só vou mudar esse. Eu programei esse link até acho que 19 de julho. Depois muda. Não tem como manter muito tempo. Eu pus o máximo que o link aguenta no Google Agendas. Estiver até 19 de julho mesmo. Mesmo link. Tá? Então, esse está resolvido aqui. Vou fazer um negócio assim, feio, mas ajuda a entender. E esse aqui? Nossa, que números grandões. Hipotenusa é 30, né? X ao quadrado mais 24 ao quadrado, que é igual a 30 ao quadrado. Não vou perder tempo explicando as contas para vocês, tá? Porque conta, vocês sabem fazer. E se não sabe, não tem condição de dar nessa aula ensinar a conta. Uma dica de aprender matemática. Você não está entendendo a conta. Não foca na conta, foca na ideia. A conta você aprende depois, tá? Porque imagina se eu fosse ensinar vocês a fazer 24 ao quadrado aqui, ou se vocês fossem assistir eu fazer 24 vezes 24, dá 576, igual a 900. Igual aqui. Imagina se eu fosse explicar para vocês armar a conta 900 menos 576. 900 menos 576 é 324. Como é que eu descubro que o número ao quadrado é 324? Tira a raiz quadrada. Que jeito? Não sei. Mas vai dar 18. A gente não vai focar nesses detalhes. Tem muito jeito de tirar a raiz quadrada. Fatora, vai na calculadora, procura na Wikipédia, pergunta pro teu primo que está sentado do lado assistindo televisão, entendeu? Faz o que quiser. Mas não vamos preocupar com isso, vamos tentar entender as ideias. Tá? Então, x aqui deu 18. Otávio, eu percebi que 18 é 3 vezes 6, 24 é 4 vezes 6 e 30 é 5 vezes 6. Olha que legal. É verdade, pessoal. Esses três triângulos são semelhantes. Tá? Então, até aqui funcionou. E aqui embaixo? O que eu vou fazer aqui embaixo? X, 30 e 18. Precisa fazer esse? Esse aqui é 24, 18 e 30. Aqui é 30, 18 e 24, né? A ordem das parcelas não altera a soma. Então, se eu alterar os catetos, não vai mudar nada. Se eu alterar a hipotenusa, sim. Então, não precisa fazer esse aqui. Tá? Esse aqui é igualzinho. Tá? E todos eles são semelhantes. Por quê? Porque se você prestar atenção, aqui é 4 vezes 2, 3 vezes 2, 5 vezes 2. Aqui é 4 vezes 6, 3 vezes 6, 5 vezes 6. Mas a alegria dura pouco. Aqui também vai ser a mesma coisa. Falta de criatividade do professor, tá? Aqui é a mesma coisa, então eu poderia falar que aqui é 5 vezes 5, aqui é 5 vezes 4, e aqui vai ser 5 vezes 3, 15. Mas isso não funciona sempre, tá, pessoal? Só funcionam os triângulos exatamente semelhantes a ele. A Milena não veio na aula hoje? Deveria ter vindo, essa aula é importante para ela. Milena, você tá aí? Meu Deus, a Milena não veio. Então, x2 mais 20 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado. x2 mais 400 é igual a 625. Então, x2 é igual a 625 menos 400, 225. X é igual a 15. Deu para entender a ideia geral do Teorema de Pitágoras? Essa é a ideia geral do Teorema de Pitágoras. Tá? Essa é a ideia geral. Se eu quiser desenhar os quadrados ali na frente, funciona também. Tá? E agora? O que eu faço? Eu peguei um exemplo ruim. Agora que eu estou vendo que esse material podia ser melhor, tá? Eu podia dar melhores exemplos.
Vou dar um exemplo melhor aqui, quer ver? Vamos ver se eu tenho espaço. Aqui, ó. Vamos fazer um exemplo bom. Tem que mudar esse material, não é bom. 5, 12 e x. Bom, x é a hipotenusa, né? Então, x ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Perceberam a diferença? Onde que eu vou pôr o x? É diferente. É um lugar diferente. Se fosse ao contrário, fosse assim, 5, vou pôr 13. 13 e x. A equação seria x ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é igual a 13 ao quadrado. Porque a soma dos quadrados catetos, que é o quadrado da hipotenusa, tá? Então, eu mudei a ordem para pôr x antes igual. Tanto faz se eu vou pôr antes ou depois. Então, x ao quadrado é igual a 144 mais 25. X ao quadrado é igual a 169. Então, x é igual a raiz quadrada de 169, que é 13. Tá? Então, entenderam esse exemplo? Agora, nem sempre os números são inteiros. Tá? Vamos supor que você tenha um negócio assim. 7 aqui e 3 aqui. Quanto que vai ser hipotenusa x? Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado. O x ao quadrado, agora que eu vi que o meu material é ruim, poderia ser melhor. Então, x ao quadrado é igual a 58. 58 tem raiz quadrada? Não tem, né? X é raiz quadrada de 58. Tá? Mas a gente costuma fazer, quando a raiz quadrada não dá para simplificar, não dá para calcular, a gente costuma deixar indicado, simplificando a raiz. Então, eu fatoro 58, no caso vai dar 29, 29 é primo, não tem fatores duplos aqui. Se tivesse, eu poderia simplificar essa resposta. Então, o que eu ponho na resposta, Otávio? Se for um problema de matemática abstrata, raiz de 58. Se for um problema que fala, um pedreiro quer construir uma rampa, imagina o pedreiro chegando aqui em casa e falando, Otávio, eu calculei quanto que vai dar a rampa lá, a rampa vai ter raiz quadrada de 58 metros. E vai custar 2 reais. Não tem lógica falar desse jeito. Mas quando você está falando de matemática abstrata, você deixa a raiz de 58. Agora, raiz de 58 é um número irracional. Tá? Se eu calcular a raiz de 58, ela vai ter infinitas casas decimais. Então, vamos ver uma calculadora. Uma calculadora, acho que vai aparecer a calculadora do Bing aqui. Eu não sei configurar o Edge para ir automático no coisa. A minha internet é muito ruim, sabe? A minha internet está andando de carroça. Aproveitando, quem chegou aí depois, por favor, coloque, se identifique na chamada, tá? Você precisa se identificar. Nome completo, série, escola e município. Isso a gente precisa para o certificado. Mas vamos lá, raiz quadrada de 58. E é importante para nós do Podemos. Então, quem chegou depois, põe os dados aí, Paula, que eles têm que fazer. Raiz quadrada de 58 é aquilo ali. 7,6157311. Só que esse número, ele não é exato. Tem muito mais casas decimais. Tem infinitas casas decimais. Então, não tem como eu escrever todas elas. Então, eu tenho que aproximar. Então, para escrever um valor exato, eu deixo como raiz quadrada de 58. Agora, algumas raízes, tá? Algumas raízes tem como calcular. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo bom aqui. 2, 8 e x. Então, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 mais 64. X ao quadrado é 68. Se eu fatorar 68, 34, 17. Presta atenção, dentro do 68 tem 2 vezes 2. 68 é 2 vezes 2 vezes 17, tá? 68 é
2 vezes 2 vezes 17. Se eu tirar a raiz quadrada de 68, é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes raiz de 17. Então, esses dois aqui eu tiro para fora da raiz. Então, em lugar de escrever raiz de 68, eu coloco 2 raiz de 17. Como é que eu faço isso de forma prática? Eu junto esses dois aqui e tiro para fora da raiz, tá? Então, quem não se identificou, se identifique, por favor. É muito importante a identificação de vocês para o nosso trabalho, tá? Siga o nosso Instagram, porque lá vai ser o canal oficial de divulgação. A webmaster não sei se chama webmaster, a dona do Instagram é a Paula, e a Paula que vou sentir falta dela na aula de equações, que ela não vai poder. A Paula, ela vai manter atualizado com todas as informações de aula. Esse mês vai ter uma maratona de aula. Em geral, eu dou uma aula por dia, no máximo 2. Eu vou dar só hoje são 5 aulas. Eu vou dar 4 aulas todos os dias, tá? Menos segunda e terça. A partir de quarta, eu vou dar 4 aulas. Eu vou dar 4 aulas toda quarta, quinta e sexta por um mês, tá? Vale a pena. Quem é o público-alvo dessas aulas? Alunos do 7º, 8º e 9º, e alunos que estão no ensino médio e têm dificuldade em matemática, tá? Ou alunos que foram prejudicados pela pandemia. Vamos ir nesse exemplo aqui, tá? Vamos nesse exemplo aqui. Acha o valor de x. X é um cateto, né? X ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a raiz de 29 ao quadrado. Ora, mas quanto que é a raiz de 29 ao quadrado? Eu corto a raiz, x ao quadrado mais 25 é igual a 29. Raiz de 29 ao quadrado é 29, né? Então, x ao quadrado é 29 menos 25, 4. X é igual a 2. Como eu disse, a minha lista é uma porcaria, tá? Poderia ser muito melhor, tá? Mas amanhã eu vou fazer mais. Agora, vamos fazer isso aqui. Ache a medida da diagonal. A Otávia, minha professora, ensinou que a diagonal é só usar uma fórmula. Ainda não. Sem fórmula, tá? Por enquanto, vamos fazer na unha, na raça e na coragem, sem usar de truques e subterfúgios. Que se aqui a diagonal é D e os catetos é 9 e 9, eu posso considerar que essa parte de baixo é um triângulo. Então, olha, eu consigo... Sabe o que eu já fiz em sala de aula? Eu medi uma parede, eu medi a outra parede e medi a diagonal da sala de aula, usando o teorema de Pitágoras. Deu certinho. Lógico, se desse errado, o problema era meu e não do teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer isso aqui na unha. A diagonal é a hipotenusa, né? É igual a soma dos quadrados dos catetos. A diagonal ao quadrado é igual a 81 mais 81. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 162. 162 não tem raiz quadrada. Quando não tem raiz quadrada e eu não quero um valor aproximado, quero um valor exato, eu preciso fatorar para simplificar a minha raiz. E aí você tem que ter prática de fatorar. Se você não tem prática de fatorar, vai lá no Khan Academy e você aprende, tá? Bom, eu já expliquei como é que funciona, agora eu vou explicar a regra. O 3 e o 3 estão em dupla, né? Então tirei eles para fora. 3 vezes 3, 9. E o 2 ficou ali dentro. Para quem não entendeu por que faz isso, Otávio, não sei por que faz isso. Olha, 162 é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se eu tirar a raiz de 162, eu posso dizer que é a raiz disso aqui, certo? Então, raiz de 62 é raiz de 2 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, raiz de 2. Não precisa fazer isso, tá? Pode só fazer a circular e chegar ali no 9 raiz de 2. Tá? Vocês ficariam surpresos como o teorema de Pitágoras é comum na realidade, certo? Olha aqui. Eu quero saber a medida do lado do quadrado. Tá errado, porque não é quadrado.
lado do retângulo. Se fosse um quadrado, a medida era a raiz de 11. Tá? Então, aqui mede 6, aqui mede x, ali mede raiz de 11. X ao quadrado mais raiz de 11 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. X ao quadrado mais 11 é igual a 36. X ao quadrado é igual a 36 menos 11, 25. X é igual a 5. Certo? Eu fico numa aflição quando eu vejo que eu mandei coisa errada, tá? E pior que está no material do Podemos. E eu faço aqui na aula, eu esqueço, eu não corrijo. Aí no ano que vem, quando eu estiver ensinando isso, tá quadrado. Aí em 2029, quando eu estiver dando aula disso, tá quadrado de novo. Entendeu? E é um retângulo, certo? Ah, moleque! A Milena não está aí, tô bravo com ela. Marcos Paulo também não veio, sem vergonha, eu falei para vir. Olha, tá vendo essa figura? Eu quero achar a área dessa figura. Como é que acha a área do trapézio? A área do trapézio é a média das bases vezes a altura, né? Como é que eu acho a área de um trapézio? Isso aqui é um trapézio. No trapézio eu tenho uma base menor, eu tenho uma base maior, eu tenho uma altura, que é a distância dos lados paralelos, que eu vou chamar de H. A área desse moleque aqui, a área é a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Mas aqui eu tenho a base maior. Aqui eu tenho a base menor. Só que eu não tenho a altura. Tem um erro nesse exercício. Eu tenho que dizer que esse trapézio é isósceles, ou seja, ele tem simetria aqui e aqui. Como é que eu vou calcular a altura? Vamos pensar. Se aqui mede 12 e aqui 22, o 22 é 10 a mais, concorda? Você concorda que tem que ter 5 aqui e aqui tem que ter 5? Tem que ter, senão eu não consigo calcular a altura. Para calcular a altura, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Deixa eu apagar e fazer mais bonito. Toda vez que eu vou apagar, eu rabisco. Tá? Então vamos lá. Esse é um trapézio isósceles. Tem que dizer que é um trapézio isósceles. Eu copiei desse site de Portugal, sem ler direito. Se não for um trapézio isósceles, a resposta tua é sei lá. Tá? Tem vezes que a resposta sei lá é correta. Eu preciso saber a altura. Você quer descobrir uma fórmula para lado? Você descobre. E eu quero descobrir como é que destrava esse aplicativo. Ó. Travado. Travou, pessoal. Espera aí. Que... Às vezes dá zoom e trava. Aí. Deu delay aqui. Veja, aqui é 12, ele é 22. Então, esse pedaço aqui é 5. E esse pedaço aqui é 5 também. Por quê? 5 mais 5 mais 12, que é esse pedaço aqui, tem que dar 22. Certo? Entenderam por que é 5 ali? E a altura que eu quero achar é H. Não dá muito para dar zoom, ele trava. Vou ter que desdar o zoom e vai travar um pouco. Nossa, nem sabia que você conhecia Milena, ou Paula. Então vamos lá. Isso aqui é um triângulo retângulo. H2 mais 5 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. É só assim que eu acho H, concorda? Não tem como achar H. Isso aqui é um triângulo retângulo. Cateto, cateto, hipotenusa. Certo? Isso que eu rachurei, que eu pintei aqui, é um triângulo retângulo. Então eu preciso achar H. H ao quadrado mais 5 ao quadrado é 10 ao quadrado. Então H ao quadrado mais 25 é 100. Então H é igual a 100 menos 25, 75, H2. Então H é igual a raiz de 75. Vamos fatorar. Raiz de 75 por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Agrupa esse 5. Então H é igual a 5 raiz de 3.
Agora sim, dá para usar a fórmula. Agora dá para usar a fórmula. Então, eu não quero a área, tá? Se você achar só o H, a pessoa vai perguntar, e eu com isso? Porque eu quero achar a área. Base maior 22. Base menor 12. Altura 5 raiz de 3. Dividido por 2. Então, a área é igual a 22 mais 12, 44. Não, 34. Vezes 5. 34 vezes 5, 170. 170 raiz de 3 sobre 2. Então, a área é igual a 85 raiz de 3. Certo? Eu sei que alguns alunos se perdem nessas contas. Então, se você está no 7º ano e não sabe área do trapézio, você deve se preocupar. Nossa, eu devo me preocupar, mas todos os professores falam que eu sou ótimo aluno. Se você está aqui, você é ótimo aluno. Só vou começar, tá? Se você está aqui, é ótimo aluno. Mas, pelo que eu vejo, tem alunos passando 100 pontos em matemática. Se fosse, por exemplo, para a Europa, iriam ser considerados não alfabetizados, tá? Em matemática. Para quem faz aulas olímpicas e viu a aula de hoje do Teorema Chinês do Resto, sabe que isso aqui parece brincadeira perto do Teorema Chinês do Resto. Então, um aluno de 8º ano tem que entender perfeitamente isso aqui. Tá? Sétimo até não. 7º tem que saber isso aqui, a área do trapézio. Tá? Agora, Teorema de Pitágoras, 8º. Se você não sabe, você não tem culpa. A culpa é do sistema, tá? Só que se você não está sabendo, você precisa tentar correr atrás do prejuízo, porque matemática tem período de validade. Igual, por exemplo, imagine se eu, Otávio, tivesse meu sonho de ser jogador de futebol. O que ia acontecer comigo? Já era. Quem joga na seleção é até 35 anos. As coisas têm idade para aprender. Então, você tem que tentar manter as coisas no ritmo, certo? Porque tem coisas que depois você não consegue fazer com tanta facilidade. Então, se você tentar aprender matemática na hora certa, é melhor. Mas eu não aprendi na hora certa. Quanto tempo que eu gasto para recuperar? Olha, tem alunos que saem do zero até tudo em poucos meses. Só que precisa ter dedicação, tá? Você está perguntando vai até que hora, Paula? Você sabe, ué? Você que está divulgando o calendário? Vai até às 8. Às vezes termina uns 10 minutos mais cedo. Agora, essa outra questão, que é saber a área desse retângulo aqui. Como é que eu acho a área de um retângulo? Tá meio bagunçado, mas eu quero saber a área disso aqui. Área. Paulo, eu falei, eu tô com medo de ter sido mal educado com você, não era a intenção. A área é base vezes altura, certo? Eu sei que a altura é 12. E qual que é a base? B. Eu não sei qual que é a base. Não é só fazer 12. É um pouquinho antes. Vai acabar uns 10, 15 minutos antes. Então, aqui é 12, aqui é 15, tá? E a área é B. Às vezes acaba antes, viu, Paulo? Porque essa aula tá rendendo. Então, 12, B e 15. Então, eu preciso calcular o B. Não é só 12 vezes 15. Então, B ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. B ao quadrado mais 144. As contas eu faço de cabeça, porque eu tenho prática. Você viu como é bom você ter prática? Você vai decorando as contas, tá? B ao quadrado mais 144 é 225. Tem gente com a idade dos 6 que sabe o nome dos 151 pokémons. O Pokémon 57 é o Titirachu. O Pokémon 82 é o Rabi não sei das quantas. Entendeu? Em lugar de decorar o nome dos Pokémon ou dos experimentos de Lilo e Stitch, tem gente que sabe os 700 experimentos do Lilo e Stitch. Tenta decorar as tabuadas das quadradas. Ó. 12 vezes 12, 144. 15 vezes 15, 225. Certo? Então, B2 é igual a 225 menos 144, que é igual a 81. Certo? Então, se B2 é igual a 81, B é igual a raiz quadrada de 81, que é 9. Mas eu não quero achar o B, porque o B eu inventei ali. Eu quero achar a área. A área é base vezes altura. 9 vezes 12, 108 centímetros quadrados, tá? Vamos pôr a unidade de área. Ali estava em centímetro também, um centímetro quadrado. Mas presta atenção, esse aqui é porque é um contexto abstrato. Então, se é um contexto abstrato,
eu vou colocar 85 raiz de 3. Se eu quisesse um valor aproximado, eu tinha que multiplicar por 1,7, tá? Paula, vamos prever que hora que vai acabar? Eu só estou olhando. Tem mais 3 exercícios, Paulo. Então, eu quero explicar depois, eu quero deduzir uma fórmula. Acho que deve acabar uns... A outra aula é 8 horas? Umas 7h40, 7h35. Olha aqui. Otávio, o que é isso, esse IFSP aqui antes? É o nome da faculdade onde caiu essa prova. Essa questão é do Instituto Federal de São Paulo, 2015, é vestibular, tá? Eu acho que é do ensino médio. O transporte alternativo é uma maneira de se locomover usando um meio diferente dos mais tradicionais. A bicicleta é o exemplo disso. Barari, parará, 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 parará. Isso aqui é o contexto, isso aqui é inútil no texto, tá? Existe já uma corrente pedagógica falando que colocar esse tipo de coisa no texto atrapalha ele, tá? O Enem, os textos, às vezes são úteis, mas, por exemplo, essas instituições menores, como o Instituto Federal, por exemplo, eles costumam pôr textos que você talvez não vai usar. O Enem também tem texto que não vai usar. Isso aqui é só chamado de contexto. Você precisa disso? Não. Tem uns alunos que têm a manha de não ler isso aqui, tá? Eu sou obrigado a ler? Recomendo que leia, mas você também pode perder tempo. Nenhum dessas coisas é útil. Para que você precisa saber que a bicicleta é usada na Índia e na China para resolver esse problema? Não interessa na Índia e na China. Eu podia falar assim, lá na China eles comem morcego, ponto. Acabou. É tão inútil quanto falar isso aqui. Isso aqui tudo é inútil, é só um contexto. A gente vai usar o seguinte. Usando uma bicicleta, isso aqui é importante. Uma pessoa sai do ponto A, se dirige ao ponto B, o percurso dado em quilômetros é representado pelo segmento AC, CD e DB. Podia ter só esse pedaço aqui, esboçado do gráfico. Considerando raiz de 2 igual a 1,4, isso aqui é uma aproximação, porque raiz de 2 não vale 1,4, raiz de 2 vale um número muito maior, eu posso fazer aqui na calculadora, raiz de 2, olha lá, raiz quadrada de 2, é 1,4, 142, 1,356, é um número irracional, tem infinitos casos. Aqui é uma aproximação, aqui é uma... mas como é 1,41, eu ponho 1,4, tá? Não precisou desse texto, era só esse pedaço aqui. Isso me dá um pouco de raiva, esse texto aqui, tá? Porque eu acho, assim, eu como pedagogo, eu acho que não devia ter esse tipo de texto. Você pode ter um contexto que ajude a entender o problema. Isso aqui é totalmente inútil, tá? Então, vamos lá. Eu quero saber o percurso em quilômetros. Bom, se eu olhar aqui, cada quadrinho mede 5, né? Esse aqui é 30 e aqui é 40, daqui até aqui é 10. Não sei se vocês estão enxergando quadriculado, eu não vou ampliar para não dar problema aqui no zoom. Então, daqui até aqui é 5. Então, do A até o C, o cara saiu do 5 e foi até o 20. Ele andou 15 aqui. E do D até o B, ele andou 1, 2, 3, 4. Ele andou 20. Porque cada quadrinho mede 5, tá? Cada quadrinho mede 5 por 5 nessa malha quadriculada. Então, do A até o C, ele andou 15. Eu posso até escrever assim, AC igual a 15 como código e DB igual a 20. Acontece que eu preciso saber o DC. E para saber qual que é o DC, ou CD, eu vou fazer um triângulo retângulo. Vocês viram? Essa questão não era de triângulo retângulo, é de cara andando de bicicleta. Isso pode ser muito bem um problema da tua vida real. Você vê que o Teorema de Pitágoras é útil, não é uma coisa absurda. Então, aqui tem 15, aqui tem 15, e eu quero achar o CD. Então, eu sei que CD ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. CD ao quadrado é igual a 225 mais 225. CD ao quadrado é igual a 450. Tem que ter rapidez, né? Melhor do que decorar os experimentos do Lilo Stitch.
Então, vamos fatorar. É uma fatoração mais complicada essa aqui. Você tem muitos números, tá? Como sobrou 3 e o 5 para fora, 3 vezes 5, 15, raiz de 2. CD é 15 raiz de 2. Vou dar uma dica para vocês. Se esse número for igual a esse, a resposta é só enfiar um raiz de 2 no meio. Ó. Aqui é 15 e aqui é 15, a resposta é 15 raiz de 2. Se for 8 e 8, a resposta é 8 raiz de 2. Se for 9 e 9, a resposta é 9 raiz de 2. Mayara, fala aí que eu já... É isso que eu acabei de falar, Mayara, que você escreveu. Se dos dois lados forem iguais, tá? Se eu tiver esse lado igual a esse, ó, esse lado igual a esse, a hipotenusa é o lado raiz de 2. Não precisa fazer a conta, tá? Mas isso você vai aprendendo com o tempo. Então é 15 raiz de 2. Bom, mas eu estou dizendo que a raiz de 2 é 1,4. Então CD é igual a 15 vezes 1,4. Que vai dar 28. Não, 21. Beleza. Aqui vale 21. Então a resposta é 15 mais 21 mais 20. A questão muito boa, tá? 56, muito bem elaborada. Só tem um texto inútil. Agora, o Thiago Labanca percebeu uma coisa muito importante nessa questão. Por que você não precisava nem ler a questão para responder? Quer dizer, precisava ler, mas não precisava fazer nenhuma conta. Quem sabe me falar essa questão? Por que você não precisava nem fazer conta? Nenhuma. Se você pega o 15 e o 20, nenhum dos resultados dá a soma deles. E você não precisa ver a conta do 21. Olha aqui, se aqui é 15 e aqui é 20, é mais de 35. Qual que é a única alternativa que tem mais de 35? A letra A. Então, a questão é mal elaborada. A ideia da questão é ótima, só que ela é mal escrita. Sabe aquele cara, tive uma ideia genial. É uma história não sei o quê, 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 e dá para um cara que escreve mal escrever. Quer dizer, o roteirista dessa questão é bom. O redator é horroroso, porque a questão é muito mal escrita, mas a ideia é boa. As alternativas, se você tem ali um só 56, não faz a conta, vai lá e marca X. Tá? E faz assim. Sabe aquele meme do negão? Não pode, tá? Tem que fazer a conta, que o importante é o entendimento. Essa questão é muito legal e ela foi elaborada por uma professora chamada Claire, de verdade, tá? Esse é o Twitter da Claire. Ela publicou a questão no coisa. Ela fez lá numa escola do subúrbio de país. E esse cara é o Pogba, que eu não sei quem é, tá? Eu não sei, entendeu? Se falasse que é o Neymar, já ouvi falar, mas eu não entendo nada de futebol, entendeu? Eu sei que tem o Pogba e tem o Mbappé, uma coisa assim. Não sei nem falar, é um anagrama de alguma coisa, tá? Então esse tal do Pogba é um jogador francês. Ele acho que joga ainda. E ele fez, Cristiano Ronaldo, que é outro jogador, que eles chamam de CR7, porque ele usa camisa 7, eu sei. Eu fiz o dever de casa direitinho, entendeu? Só que eu não fico decorando essas coisas, entendeu? Eu sei um monte de coisa inútil. Eu estou começando a estudar as coisas inúteis, entendeu? Eu queria saber o nome das Chiquititas, eu queria saber o nome de todos os personagens dos desenhos animados, todos os Vingadores, quais são as joias do infinito, entendeu? Eu não consigo. Então, entendeu? Para quê? Para poder falar para os alunos, porque às vezes os alunos só prestam atenção. Eu tinha que saber todas as casas de Hogwarts, entendeu? Eu tinha que saber essas coisas. Entendeu? A moda vigente em Paris, entendeu? Eu não consigo. Então vamos lá. O Pogba, Cristiano Ronaldo está com ciúmes do Dabi de Paul Pogba e tenta demonstrar que ele não é perfeito. Segundo a Declaração Universal dos Direitos do Dabi, isso aqui é uma piada, tá? O Dabi só é perfeito se os triângulos representados na figura forem retângulos. Será que o Dabi de Dogma é perfeito? Vamos lá. Aqui é 72, 54 e 90. Será que 72 ao quadrado mais 54 ao quadrado é igual? Eu não posso pôr que é igual, porque eu não sei. É igual a 90 ao quadrado? E aqui é 18, 27 e 42. Será que o nosso
colega, companheiro português, Cristiano Ronaldo, tem razão das críticas que eles fazem ao Paul Pogba, jogador francês? Então, vamos lá. Eu tenho que perguntar, tenho que saber se essas contas são verdadeiras. Nota que eu pus um de um lado, outro do outro, tanto faz. Então, 72 ao quadrado, eu não sei, tá? 72 ao quadrado, eu não sei. Vamos lá. Vamos fazer as 72 ao quadrado. 72 ao quadrado é 5.184. Eu tenho que, não sei se vocês entenderam a ideia, eu tenho que somar os quadrados catetos e ver se é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso aqui dá 2.916. Será que esses dois somados vai dar 90 ao quadrado? Eu sei, 800. Será que 5.184 mais 2.916 é 8.100? É. Então é verdadeiro. Então esse W é perfeito, porque o triângulo é retângulo. E eu posso dizer que esse ângulo é reto. Agora, será que esse ângulo aqui é reto? Vamos lá. 42 ao quadrado. (1764). Isso aqui é 324, né? 18 eu sei de cor. 37 ao quadrado. 1.369. Nem dá para... Nem preciso calcular. Mas, ó, eu já vou te falar se for uma prova de tempo. 4 mais 9 não dá 4. Então, aqui não é igual. Então, aqui é falso. Então, esse Dagba aqui não responde às regras. Se for uma prova de tempo, Mayara, tem um jeito fácil de pensar. Quadrado de um número par mais o quadrado de um número ímpar nunca vai dar um quadrado par. Então, eu já posso descartar esse braço. Porque aqui é par mais ímpar. Como é que vai dar um par? Par mais ímpar é ímpar. Quadrado de ímpar é ímpar, quadrado de par é par. Se eu analisar a paridade, eu já coisei. Já aqui, eu posso usar a questão pitagórica. 72 é 3 vezes 18. Não dá. 18 para dar 90? Não dá, não. Certo? Posso usar a paridade nessa questão. Então, eu não sei o que é esquerdo ou direito, tá? Ele tá desse jeito? Então, direita é essa. Então, só o braço esquerdo responde às regras. Certo? Muito legal essa questão. Criado por uma professora francesa de escola pública. Tem questões bem elaboradas criadas nas nossas escolas. Nas nossas não, nas francesas. Nas nossas também. Isso é muito legal. É um poema do Milor Fernandes. Milor Fernandes é um cronista, escritor brasileiro. Ele morreu não faz muito tempo, não, porque eu lembro quando ele era vivo. Quando eu comecei a falar desse poema, ele era vivo. Ele criou um poema chamado Poesia Matemática. Vale a pena ler inteiro, tá? Eu costumava ler o poema matemático na minha sala de aula. Eu sempre sonhei fazer um teatro da poesia matemática, com alguém declamando e de alguém vestido dos personagens, tá? A poesia matemática é a história de um casal que se conhece e de quando ele apaixonou do casal se apaixonou até a separação. Tá? Então conta a história. É muito legal a história. E começa assim. As folhas tantas de um livro de matemática, um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a, do ápice à base, uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez da sua vida uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Sou a soma dos quadrados catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Essa poesia, se você pesquisar ela inteira na internet, está super legal. Deixa eu mostrar. É assim, é uma obra-prima, né? E do Milor Fernandes, que é
provavelmente não sabia tanto de matemática, mas matemática do ensino médio devia saber, né? É muito fácil achar na internet. Pode ver que eu pus poesia matemática, a primeira coisa que aparece é a poesia do Milor, e eu vou ler ela inteira para vocês, porque ela não é grande e ela é bem legal. E ela é humorística, tá? O Humor Fernandes, ele fazia humor. Ele fazia críticas da política da época, tá? Então era um cara bem legal. Então, olha aqui. Deixa eu recomeçar. As folhas tantas do livro matemático, um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice abaixo. A base. Uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez de sua vida uma vida paralela dela, até que se encontrar no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Sou a soma dos quadrados catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Mas, e de falar em descobrir o que era, o que em aritmético corresponde a almas irmãs, primos entre si. E assim se amaram, ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando, ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas, círculos e linhas senoidais, no jardim das quartas dimensão. Escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas. E, enfim, resolveram se casar. Constituir um lar. Mais do que um lar, uma perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedro e a bissetriz e fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com uma velocidade integral e diferencial. E se casaram. E tiveram uma secante 3 cones muito engraçadinhos e foram felizes até aquele dia em que tudo vira, afinal, monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum. O frequentador de círculos concêntricos e viciosos ofereceu a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, quociente, percebeu que não formava com ela mais um todo, uma unidade. Era o triângulo, tanto chamado amoroso. Desse problema, ela era uma fração a mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade e tudo que era espúrio passou a ser moralidade. Como, aliás, em qualquer sociedade. Muito legal, né? Teve traição. Teve traição, não. Ela conheceu o máximo divisor comum, que era o Ricardão. Botou lá no algoritmo de Euclides, né? Fez a relação de Bezout e percebeu que o máximo divisor comum ia tomar ele, né? E não adiantou nem o poliedro e a bissetriz, que eram os padrinhos. Eu sei que eles tiveram uma época que eles estavam muito apaixonados na velocidade da luz, numa sexta potenciação, era um negócio do fogo, mas virou monotonia, né? Virou monotonia, e aí eles foram nos círculos concêntricos, e ela foi reduzida a só um quociente. É muito legal essa poesia. Se você tentar entender o que ela quer dizer, dá para entender perfeitamente. E tem muitos termos matemáticos aqui, outros que não são tão matemáticos, né? Não tem almas gêmeas e nem exegeta de universo finito em matemática, tá? Mas, ok. Então, onde que está errado aqui? Sou a soma dos quadrados catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Aonde que está errado aqui? Tem uma coisa errada aí. Claro que ele tem licença poética. A gente não vai querer corrigir o Milor. Não, Milor! Tá errado. É igual querer corrigir os músicos. Renato Russo ressuscita e não gostamos da tua letra. Entendeu? Não gostamos. Será que nada vai acontecer? Não. Tá conjugando errado os verbos. Bom, o que está errado aqui? Sou a soma dos quadrados catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. A soma dos quadrados catetos é hipotenusa? Não, é o quadrado da hipotenusa. Isso. Então, sou a soma dos quadrados catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Claro, é um exercício de matemática, né? Você não vai corrigir o Milor Fernandes, né?
Esses outros eu vou fazer amanhã, tá? E amanhã é interessante que a gente vai usar um pouco de equação. Para quem quiser participar da aula de... Não, deixa eu só falar uma coisa que a Mayara falou. Mayara falou, eu preciso falar para vocês, tá? Imagine que aqui é um número qualquer. Aqui é um número L de lado, que é o L de lado. E aqui é X. O L é um número, tá? E o X é o que eu quero descobrir. O X ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, X ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Certo? Então, X é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Raiz quadrada de L ao quadrado é L, né? Quer dizer, se eu fatorar 2L ao quadrado, ó, L, 2L. L, 2, 2. Então vai dar L, raiz de 2. E aí prova o que você falou, Mayara. Qualquer número que eu tiver, se aqui tiver 3 e 3 e aqui x, é 3 raiz de 2. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Vamos lá. X ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. X ao quadrado, 9 mais 9. X ao quadrado, 18. Fatora o 18. Certo? Precisava fazer isso? Não. Pode fazer direto isso. Mas por quê? Expliquei o porquê aqui. Tá bom? Então, para quem eu convido todos a assistirem a próxima aula, tá? Próxima aula é sobre poesia contemporânea, não. A próxima aula é sobre equação do primeiro grau, tá? E vai ser uma aula bem simples para quem não sabe o que é equação. Mas simples mesmo, tá? Mas vale a pena ver. Se você tem um irmãozinho aí que ele está com dificuldade em matemática, manda ele assistir a próxima aula. Aí, às 9h30, vai ter uma aula de razão. Mas não é razão simples, tá? É um mais avançadinho. É uma razão que um professor daria lá no curso técnico em contabilidade. Eu mudei para poesia sem querer. Eu estou tentando voltar para salvar o chat. Então, vocês estão... Ah, esqueci de falar o mais importante. Siga o Instagram do Podemos, participa da Olimpimate, que é a Olimpíada Podemos de Matemática. Tá? O Olimpimate é muito importante. Participe no Olimpimate, assiste as aulas online, segue o Instagram. Participe do Olimpimate, Olimpíada Podemos de Matemática. Copia esses links que a Paula está postando aí, põe lá salva aí no teu celular, num bloco de notas e tal. Aí a pergunta do Luiz Gustavo, onde que as aulas ficam gravadas? Aí não sei por enquanto, vai ficar no YouTube, mas por onde a gente vai mandar o link? Pelo Instagram. O Instagram vai falar, ó, foi postado tal. Às vezes a Paula segue meio um cronograma de postagens. Tô explorando muito a Paula, tô com medo da hora que ela desanimar, porque tem hora que desanima, né? Espero que demore. Então, vocês estão dispensados, eu vou ficar aqui, né? Eu vou ter que salvar o chat, eu vou ter que... Acho que eu perdi o chat. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Calma. Meu computador dá problema. Então, até mais. Até são convidados para a próxima aula. Lembrar esse mesmo canal. Travou meu computador. Acho que demora uns 20 minutos. Pitágoras, calma.
Eu tinha caído, pessoal. A gente percebeu. Porcaria de internet. E só gravou tudo. Vocês falaram alguma coisa aí? Não falamos nada, não. Eu sei, tô brincando. Mas gravou você xingando a sua internet, olha lá. Se Já. a empresa de internet olhar, elas. Você sabe que já aconteceu do professor sair e continuar gravando, os alunos começaram a falar mal do professor, aí o professor voltou, foi ver, tava tudo gravado. Ah, nas nossas aulas, o professor sai e deixa tudo gravando. A gente tem que falar a gravação. Tem como os alunos interromper isso. Nossa, isso é muito estranho. Imagina vir um aluno aleatório, assim, com má intenção e vem e interrompe a gravação e ninguém percebe. Você perde a gravação. Não tem como um aluno interromper a gravação?